Olá, tudo bem? Eu sou a Andressa Isola e a convite da Tecai eu desenvolvi um conteúdo exclusivo para você. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto super gostoso, na verdade vai ser um vídeo super gostoso porque eu quero falar um pouquinho sobre existe o momento certo para engravidar? E para isso eu trouxe uma convidada super especial que é a Cíntia. Oi, Cíntia, tudo bem? Olá, tudo bom? Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu que agradeço, muito obrigada. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho aí pro pessoal, para eles entenderem quem é você. Meu nome é Cíntia, então, como ela falou, eu sou mãe de 3, eu sou psicopedagoga e sou especialista em desenvolvimento infantil. Eu adoro esses temas ligados à criança, né? Não só em casa, como no trabalho também. E essa é uma das questões que muita gente pergunta, né? E eu acho que é muito legal a gente poder falar um pouquinho sobre a gente e sobre esse assunto também. Existe um momento certo? Existe um momento que o relógio biológico te avisa? Como é que funciona? Como é que você se prepara para esse momento da gravidez, para engravidar? Então vamos pensar assim, né? Na verdade, hora certa para engravidar não existe. O que existe, e eu acho que a gente tem que pensar dessa forma como a coisa mais importante que a gente tem que sentir é a vontade. A vontade tem que existir, a vontade de engravidar. Existem pessoas que são bem mais analíticas e existem pessoas que são mais tranquilas e deixam as coisas acontecerem mesmo de acordo com o que a vida vai trazendo, sem pensar muito. As pessoas que são mais analíticas, elas costumam justamente pensar nos itens que são importantes. Então, de repente, a questão financeira, a questão de estar fazendo ou não uma faculdade, de fazer uma pós-graduação, ou se vai mudar de emprego, porque se vai mudar de emprego não é o melhor momento porque você não vai entrar numa empresa e já engravidar, né? Ou até mesmo a questão familiar, o contexto familiar, né? Se tá tudo bem, minimamente tudo bem no casamento. Porque isso é um ponto bem importante, né? A relação muda muito. Muda muito. E a gente só consegue entender isso quando a gente vive. Exatamente. Né? Não adianta ninguém falar. Não tem uma formulinha para mostrar que realmente vai mudar. Mas a gente sabe que a rotina da gente muda muito. Então, talvez a hora que não é certa para engravidar é justamente o momento em que a gente, por exemplo, não está bem no casamento. E existe aquela coisa de talvez vou engravidar para salvar o casamento, né? E de repente a gente coloca mais rápido ainda tudo por água abaixo, né? Então a gente, ao invés de falar o momento certo de engravidar, talvez o momento que não é o ideal seria justamente mais interessante, nesse, de né? fato, com certeza. Porque é justamente nesse momento em que a rotina muda muito, a gente tem as questões hormonais, a questão do tempo e de dedicação que para o marido acaba ficando principalmente nesse primeiro momento muito mais escasso, né? A gente se preocupa mais com o bebê, ele exige mais da gente. Então talvez um dos momentos mais difíceis seria justamente quando o casamento não está passando por uma boa situação. Agora, se o casamento está tudo bem e realmente bate aquela vontade, eu acho que a vontade é o ponto principal, né? É aquele desejo de ser mãe, aquele desejo de ter o seu próprio bebezinho. De aumentar a família, de repente. Na verdade, talvez o desejo não seja nem de assim, quero ser mãe, mas sim, tá faltando alguma coisa aqui nessa nossa família agora? Você acha que isso pode ser uma... Pode ser um grande indício. Você vai sair pra jantar, né? Então você tá acostumada a sair pra jantar com o marido e tal, é super gostoso, tem a conversa de vocês, mas tem aquele grupinho ali de mãe, de família, né? O pai, a mãe, aquela criança brincando junto, e aí você fala, poxa, né? Bate aquela sensação. Gostei dessa configuração. Cena. Isso. E dá aquela vontadezinha. Então daí pra frente, eu acho que a vontade é o ponto, é o gatilho. Aí sim pensar nos outras questões. E os amigos? Os amigos podem ser um gatilho também? Quando os amigos começam a engravidar, surge aquela vontade também, né? Junto? Também, sim, eu também acredito que sim, porque aí a viagem começa a ser viagem que tem a ver com criança, que o passeio a gente pode levar as crianças junto, então fica gostoso porque aí todo mundo parece que está na mesma fase, mas infelizmente não é toda vez que a gente consegue todo mundo estar na mesma fase, né? Cíntia, aí me fala uma coisa, como é que você vê a importância do casal resolver uma situação dessa juntos? Pois é, se a gente pensar que a gravidez pode sim ser levada como um projeto, e um projeto a gente tem que ver quais são as pessoas que estão envolvidas. E, obviamente, o marido ou o companheiro, ele faz parte desse projeto,
ele precisa estar envolvido para justamente fazer com que o passo a passo ocorra de uma maneira mais tranquila, porque não é só a mãe que engravida, né? Na verdade, a família está recebendo, né, essa novidade da gravidez, está gerando esse novo indivíduo. Então, na verdade, não é só a mãe que está ficando grávida. A gente brinca, mas fala que é verdade. O pai também está começando a gerar uma nova... Em alguns casos, o pai até engorda junto com a mãe. Engorda, tem enjoo, aquelas coisas todas, né? Então, é bem participativo, né? Então, é importante, até porque tem momentos diferentes que vão acontecer na gravidez, hormonais, momentos mesmo da preparação, do enxoval, preparação de toda a mudança da casa, a estrutura que ele também pode ajudar. Então, quanto mais a mulher se sentir acolhida e sentir que está realmente numa parceria, quanto mais ele quiser participar, melhor. Tem que deixar, né? Porque Claro. também ele já vai se acostumando com essa nova ideia, essa nova fase, porque, né, a mudança vem, então vai todo mundo meio que mudando junto. Isso. E pro casal não fica aquela quebra, né? O nenê não entra Agora ela quebra. só vive a barriga, ela só vive a gestação. Ou depois quando nasce só vive pro bebê, né? Então os dois estão participando. Até porque isso é bem importante, né? A relação do casal depois que o bebê nasce é muito importante, porque um precisa do outro, é fato. E é uma né? parceria. E tem é que uma ser parceria, né? Esse papo de o pai ajuda não funciona. Não, o pai não participa, ajuda, ele participa, exatamente. E para participar, nada melhor do que participar desde o começo, Desde o começo, né? sem dúvida. Bom, e num caso de uma pessoa que engravida acidentalmente e não consegue se sentir pronta para aquele momento. Então, não se vê mãe, não se vê gerando, não consegue se encaixar nesse perfil. Então, a primeira coisa que eu acho que seria bacana a gente falar é que ninguém tem a necessidade de fazer com que aquele sentimento materno já nasça no primeiro momento em que você pega o teste de positivo. Né? Isso não é ser boa mãe ou ser uma mãe ruim. Isso é apenas algo que pode sim ser desenvolvido, principalmente numa gravidez onde ela não foi planejada, ela foi inesperada. Não é necessário que aquela mãe, aquela mulher já tenha que vir com aquele sentimento todo, com aquele amor todo. Isso pode ser construído com o passar do tempo. Então, primeira coisa é não se cobrar. Né? Se não houve aquele momento, aquele sentimento logo que a pessoa soube da gravidez, primeira coisa é se respeitar. Respeitar aquela ausência daquele sentimento materno. E lembrar que isso não é algo que vai ser para sempre. Isso pode ser construído depois com o tempo. Conforme a barriga vai crescendo, o bebê começa a mexer depois de um certo tempo. Aquilo tudo vai tornando mais real, porque até então é tudo muito utópico. Né? Estou grávida, mas tem mulheres que nem enjoo sente no começo. Né? Então, eu fui uma delas, eu não senti. Eu também não. Então as mudanças vão aparecendo com o tempo. E aí, através dessas mudanças, vai se descobrindo esse sentimento, de repente, até mesmo na maternidade, onde tem aquilo bem concreto, o bebê nasceu, ele vem para o seu colo e esse elo vai sendo construído aos poucos. Então, a primeira coisa que eu acho importante a mãe lembrar nesse momento é que tem que se respeitar e que não tem essa obrigatoriedade. Não precisa fazer jus à frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, exatamente, não precisa nascer nesse momento. Né? Dar chance. Vai nascer em algum momento com é. certeza, mas não precisa ser nesse, né? Que você também tá se descobrindo uma coisa nova, né? Exatamente. E aí, muitas mudanças hormonais também acontecem e faz com que a gente fique com um pouco de altos e baixos, né? E que é natural, né? Que faz parte da natureza. Mas com o tempo, esse envolvimento muito possivelmente vai acontecer, sim. E eu acho que não se cobrar e deixar as coisas naturalmente fluírem, né? A natureza vai se encarregando daquilo que é necessário e vai trazendo esse elo, vai sendo construído aos poucos, né? Até porque a gente não nasce sendo mãe, né? Assim, a gente não é a partir do momento que a gente descobre a gravidez que a gente fala, não, pronto, já sou mãe, já tô pronta, né? A gente já sei aprende, de tudo, é um né? aprendizado. Você aprende a ser mãe também. É um aprendizado. Né? Então isso faz parte. Né? Exatamente. E um aprendizado diário, um aprendizado a cada momento e se respeitando. E realmente é uma fase de cada vez. Uma fase de cada vez, porque cada fase tem as suas peculiaridades, né? Isso é um assunto para um outro vídeo. Para um outro momento, né? Por enquanto a gente está tentando aí falar para essa mãe que ainda não bateu, né? Não deu o clique, que ele vai dar, que ele pode dar. E se você já está grávida e também não deu o clique, fica tranquila que esse momento vai chegar. Bom, e por último, eu queria falar sobre as mães que estão tentando engravidar e não conseguem engravidar. E eu queria que a Cíntia desse aqui seu parecer com relação a isso, que também acontece bastante. É verdade.
Então, assim, se já teve todo um contato com o médico, foi procurado todos os exames, foram feitos todos os exames, não só com a mulher, mas também com o parceiro, foi verificado todas essas questões de saúde. É importante pensar na parte emocional, né? O indivíduo é feito desse todo, né? Não só da parte da orgânica, mas principalmente também da parte emocional. Então, o quanto está sendo colocado de responsabilidade, de pressão dela com ela mesma ou externa, para que aquilo seja, esse projeto seja realmente construído, que realmente ela engravide, essas obrigatoriedades todas, né? E não como uma coisa que é algo natural, algo que acontece ou não, de repente, mas enfim, que não depende dela, que não é algo que ela é culpada ou não por aquilo acontecer. Então, principalmente, deixar as coisas acontecerem sem um tempo previsto, né? Eu tenho que engravidar até o final do ano, eu tenho tantos meses para engravidar. A questão da idade, hoje em dia, já não é algo tão importante, né? A mulher, a gente sabe que tem mais tempo fértil, tem a medicina toda a favor ali ao lado, que pode também contribuir para isso. Então, acho que baixar esse nível de culpa e de exigência e deixar realmente algo ser realizado de acordo com o que vier. Levar de uma forma mais leve. Mais leve, deixar exatamente. acontecer e deixar fluir, né? Isso. Porque gravidez não é uma coisa que você compra, você vai ali na loja e compra. Eu quero estar grávida. Isso. Né? Então, assim, como você disse no começo, ele é um projeto. E todo projeto, ele precisa de um início. Isso, né? precisa de e uma esse início construção. precisa ser uma coisa leve, realmente, sem cobrança. Para que a coisa possa fluir naturalmente, né? E eu acho que uma coisa legal é assim, o pai ele tem um papel fundamental aí nessa construção, nessa leveza, né? Os pais às vezes são mais racionais, então eu acho que eles conseguem levar isso um pouco para a mulher nesse sentido. Né? É legal fazer, de repente, se possível, viagens para que possa, primeiro, aproveitar esses últimos momentos do casal sozinho, porque depois vem um casal com mais companhia, mas assim, aproveitar a parte de viagens, fazer momentos de meditação, do tipo que for agradável, mas que seja um momento de relaxamento. Curtam os dois, isso, porque a configuração do casal vai tomando cada vez mais força. E o resultado dessa configuração do casal, com certeza, acaba sendo o bebezinho que pode vir aí acontecer. Então, tornar o casal mais unido e não nesse momento fazer o contrário, um culpar o outro pelo não acontecimento da gravidez, né? Então, fazer caminhadas, tudo isso faz com que a gente baixe um pouco esse nível de estresse e acaba acontecendo com certeza esse processo mais fácil, né? Mais fluido. E aí a ideia é essa, curtir a vida, né? Porque, afinal de contas, um bebê é pra mudar tudo, né? E pra ser uma coisa bacana, pra ser uma coisa legal, exatamente. Isso. Então ela precisa começar de forma leve, porque senão, se ela começa no meio, né, muito conturbado, eu acho que já se embola ali no meio do caminho. Então eu acho que é isso, né? Eu acho que essas dicas foram muito legais. Então, se você ainda não teve seu clique, se você já tá grávida e ainda não teve o clique, se você tá tentando engravidar, assim, tenha calma, saiba que o seu momento vai chegar, que a hora vai acontecer. Então, assim, não se cobre e viva de forma leve. Isso. Que o que tiver que ser, vai ser na hora que tiver que ser. E cada um é um, né? Respeitar essa individualidade de cada um, né? Respeitar esse momento que cada um tem. Não é porque minha amiga ficou grávida que eu tenho que ficar, minha irmã, né? Então, respeitar o momento individual de cada um. A história de cada um tá escrito numa estrelinha ali, então, não é? Uma hora ela vai brilhar, isso, não é? Exatamente. E aproveitar para ser leve. É isso aí, né, Andressa? É isso aí. Eu gostaria de agradecer muito a presença da Cíntia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Instituto Mãe, é só acessar nossa página na internet, institutomãe.com, ou pelo Instagram, @instituto_mãe. E Cíntia, acho que seria legal você deixar seus contatos também. Ah, sim, é verdade. Se você quiser entrar em contato comigo, pode acessar o Instagram, @psicocintiapereira. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.